Vamos lá. Imagina o cenário: acordar com 50 anos e a conta bancária zerada. É uma situação, assim, brutal. E o primeiro instinto é o pânico, claro. Mas o ponto de partida aqui é outro. O desespero não resolve nada. O que resolve é ter um plano. Um plano duro, direto e sem firulas. E essa frase aqui é o coração de tudo. O problema não é só a falta de dinheiro, sabe? É a falta de um plano quando o dinheiro acabou e o tempo já não é mais infinito. Então, é hora de trocar a emoção por um plano de guerra, bem calculado. Primeiro de tudo, é preciso encarar os fatos de frente, sem desculpa. A situação é essa: 50 anos de idade e R$ 0 no bolso. Não tem como enfeitar isso. Mas olha, é fundamental entender uma coisa. A idade, por si só, não é uma sentença de morte. O que vai definir o resto da vida não é o que passou, mas o que se faz a partir de agora. A pergunta que importa mesmo é: qual vai ser a estratégia para os próximos 20, 30 anos? É isso que está em jogo. O primeiro passo, antes de qualquer planilha de gastos, é uma faxina mental. É preciso simplesmente destruir as 3 grandes ilusões que paralisam a gente e impedem qualquer tipo de ação. Vamos quebrar uma por uma. A primeira, a ilusão de que ainda dá tempo de tudo. Bom, a verdade é que não dá. Algumas portas já se fecharam e aceitar isso é libertador. Só que o oposto também é uma mentira. A ilusão de que é tarde demais para tudo. 20 ou 30 anos, esse é tempo suficiente para uma reconstrução completa. E por fim, a ilusão mais perigosa de todas, a de que alguém vai vir resgatar. Filhos, governo, um parente, esquece. A conta é de quem a fez e ponto final. Com a mente limpa dessas ilusões, o objetivo muda radicalmente. Não se trata mais de ficar rico. Aos 50, partindo do zero, a meta é muito mais crucial, muito mais básica. É se tornar inquebrável. E essa diferença é tudo. Ser rico é acumular, é buscar luxo. Ser inquebrável é organizar a vida, é buscar uma blindagem. Pensa na diferença entre um palácio de cristal e um bunker de concreto. Nessa fase da vida, o bunker vale infinitamente mais. Então, o que significa ser inquebrável? É exatamente isso. É organizar a vida de um jeito que um golpe do destino, e eles vêm, não signifique o fim de tudo. É construir uma base mínima de dignidade para poder respirar. E para chegar lá, o plano de emergência começa com 3 ações que não dá para negociar. Primeiro, um inventário brutalmente honesto. O que eu ainda sei fazer que tem valor, quem eu conheço, onde estão minhas fraquezas. Segundo, cortar a obsessão com a aparência. Aos 50 e sem dinheiro, isso é um luxo que beira o ridículo. E terceiro, montar um microcaixa. É o primeiro tijolo da muralha contra o caos. Agora, um ponto que muita gente esquece. Nenhum plano financeiro do mundo sobrevive a um círculo de amizades tóxico. A matemática pode estar certinha, mas se as pessoas ao redor te puxam para o buraco, todo o esforço vai para o lixo. É hora de fazer uma auditoria nas relações. Pode parecer frio, mas é preciso encarar as relações como ativos e passivos. Ativos são as pessoas que entendem e respeitam essa fase de reconstrução. Passivos são aqueles que, de propósito ou não, sabotam o processo inteiro. E geralmente, esses passivos se encaixam em 3 perfis. Tem o parasita, que vê qualquer melhora sua como uma fonte de recursos para ele. Tem o sabotador, que tira sarro da sua disciplina para justificar a própria bagunça. E tem o disperso, que precisa de companhia para gastar o dinheiro que não tem, fugindo da própria realidade. E como lidar com eles? A estratégia não é o confronto, não é briga. É a distância silenciosa. É responder menos, aceitar menos convites, estar menos disponível. Quem é um ativo de verdade vai entender. Quem não entender, bom, já se mostrou um passivo. Muito bem, depois de montar a defesa, de limpar o terreno, é hora de ir para o ataque. É hora de mirar num alvo concreto, um marco financeiro que realmente muda o jogo. E o primeiro alvo nem é tão grande, mas psicologicamente ele é gigantesco. R$ 10.000. Não é pelo valor em si, mas pelo que ele representa. É a prova física de que, talvez pela primeira vez em anos, foi possível guardar em vez de só pagar conta. É a reconquista do respeito próprio. Com esse primeiro passo vencido, a meta fica mais séria. R$ 100.000. Esse valor não compra luxo, não compra ostentação. Ele compra uma coisa muito mais valiosa: dignidade. É o amortecedor que impede que uma demissão ou uma doença se transforme em miséria completa. A matemática para chegar lá é dura, mas é bem simples. Não tem mágica.
Se guardar 500 por mês, vai levar uns 16 anos. 1.000 por mês cai para uns 8 anos. Com 2.000, uns 4. O segredo não é só cortar gastos até o osso, é principalmente acelerar, aumentar a capacidade de fazer dinheiro. Mas no final das contas, todo esse processo doloroso de cortes, de sacrifícios, de disciplina, não é só sobre juntar um dinheiro. A recompensa de verdade é outra coisa, algo bem mais profundo. Nessa jornada, chega uma hora que é preciso escolher uma identidade. Dá para ser a vítima, que passa o resto da vida explicando por que tudo deu errado. Dá para ser o negador, que finge que está tudo normal e continua cometendo os mesmos erros. Ou dá para ser o construtor, aquele que pega a vergonha e a humilhação do ponto de partida e usa como combustível para construir um final diferente. E esse é o ponto. O dinheiro é a ferramenta, não é o objetivo final. O verdadeiro prêmio é recuperar a agência sobre a própria vida. É deixar de ser alguém empurrado pelas contas e pelos medos e passar a ser a pessoa que, de fato, dirige os anos que ainda tem pela frente. Então a questão que fica não é se o plano é difícil, ele é. A questão é, qual é a alternativa? Continuar explicando as razões do fracasso para o resto da vida ou começar hoje a escrever um final de história diferente? Porque no fim, as duas coisas não cabem na mesma vida. A escolha tem que ser feita.